Questão 73. Do sacramento da Eucaristia em si mesmo. Primeira questão, discutem-se 6 artigos. Art. 1. Se a Eucaristia é um sacramento. Primeiro discute-se assim. Parece que a Eucaristia não é um sacramento, pois 2 sacramentos não devem ter o mesmo fim, porque cada um é eficaz para produzir o seu efeito. Ora, ordenando-se a perfeição tanto a confirmação como a Eucaristia, no dizer de Dionísio, sendo a confirmação um sacramento, como se estabeleceu, parece que não o é a Eucaristia. A segunda discute-se assim: em todos os sacramentos da lei nova, o que visivelmente está ao alcance dos sentidos produz o efeito visível do sacramento. Assim, a ablução da água causa o caráter batismal e a ablução espiritual. Como se disse, ora, as espécies do pão e do vinho, que neste sacramento são perceptíveis pelos sentidos, não produzem nem o verdadeiro corpo de Cristo, que é a realidade e o sacramento, nem o corpo místico, que é somente a realidade na Eucaristia. Logo, parece que a Eucaristia não é um sacramento da lei nova. 3. Demais. Os sacramentos da lei nova, que têm matéria, consumam-se com o uso da matéria. Assim, o batismo na ablução é a confirmação na assinalação da crisma. Se, portanto, a Eucaristia fosse um sacramento, consumar-se-ia com o uso da matéria e não com a consagração dela, o que é evidentemente falso, pois a forma deste sacramento são as palavras proferidas na consagração da matéria, como a seguir se dirá. Logo, a Eucaristia não é um sacramento, mas, em contrário, uma coleta reza: este teu sacramento não nos redunde em reato para a pena. Solução: os sacramentos da Igreja têm por fim socorrer-nos na vida espiritual. Ora, a vida espiritual se conforma com a corporal, porque com as causas corpóreas tem semelhanças às espirituais. Ora, é manifesto que, assim como pela geração recebemos a vida do corpo, e pelo crescimento chegamos à plenitude dessa vida, assim também nos é necessário o alimento para conservarmos a vida. Por onde, assim como para a vida espiritual, a necessidade do batismo, que é a geração espiritual, e da confirmação, que é o crescimento espiritual, assim também é necessária a Eucaristia, que é o alimento. Donde a resposta à primeira objeção: há 2 sortes de perfeição, uma intrínseca ao homem, a que chega pelo crescimento, e essa é a própria da confirmação. Outra é a que obtemos pela adjunção do alimento, do vestuário ou por modo semelhante. E essa é a perfeição própria da Eucaristia, que é o alimento espiritual. Resposta à segunda: a água do batismo não é por nenhuma virtude própria sua que causa um efeito espiritual, mas por virtude do Espírito Santo nela existente. Por isso Crisóstomo diz, comentando aquilo do Evangelho: um anjo do Senhor em certo tempo, nos batizados a água não opera por si mesma, mas quando receber a graça do Espírito Santo, então perdoa todos os pecados. Ora, a virtude do Espírito Santo está para a água do batismo, assim como o verdadeiro corpo de Cristo para as espécies do pão e do vinho. Por onde, as espécies do pão e do vinho, nenhuma eficácia tem senão em virtude do verdadeiro corpo de Cristo. Resposta à terceira: o sacramento é assim chamado por conter algo de sagrado. Ora, uma causa pode ser sagrada de 2 modos, absoluta e relativamente. Ora, a diferença entre a Eucaristia e os outros sacramentos, que tem matéria sensível, está em aquele conter o que é absolutamente sagrado, a saber, o próprio Cristo. Ao passo que o batismo tem um conteúdo sagrado relativo, a saber, a virtude de santificar, e o mesmo se dá com a crisma e sacramentos semelhantes. Por onde o sacramento da Eucaristia se consuma na consagração mesma da matéria, ao passo que os outros sacramentos na aplicação da matéria à nossa santificação. E daqui também resulta outra diferença, a saber, a realidade e o sacramento, na Eucaristia, é a própria matéria dela. Mas o que é somente a realidade, isto é, a graça conferida, está em quem a recebe.